Boa tarde a todos, dando início agora à oitiva da senhora Renata Rocha. Passaríamos agora, agradeço a presença da Renata, e passaremos agora a leitura dos direitos dela e deveres enquanto testemunha. Entretanto, foi formulado um pedido para a defesa, o advogado gostaria de se manifestar? Como já foi requerido, na verdade, a dona Renata é requerida em uma ação popular, portanto, ela tem assegurado, a todos os investigados e acusados o direito à não autoincriminação e o direito ao silêncio. Então, como já foi definido por essa Casa Legislativa, o direito a ela novamente reiteramos o pedido perante ao senhor. Perfeito. Dando continuidade ao entendimento de que essa comissão entende que os processos não se comunicam, que a gente está conduzindo uma comissão parlamentar de inquérito, e que não necessariamente se comunica com a ação popular. Entretanto, para garantir o direito à ampla defesa, ao contraditório, principalmente ao princípio da não autoincriminação, nós a transformaremos então na condição de investigada para preservar o seu direito a não produzir prova contra si mesmo. Tendo isso em vista, eu preciso passar algumas informações. A Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022 foi instalada nessa Casa de Leis para investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis. Informamos que é permitido, desde que requerido, entrevista prévia e reservada com seu defensor, seus defensores, no caso. Conforme o artigo 186 do Código de Processo Penal, a senhora tem o direito de permanecer calada e de não responder perguntas que lhes forem formuladas. O seu depoimento constará em gravação de áudio e vídeo na forma dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 1952. E estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. Inicialmente, Renata, a gente vem adotando essa postura de dar um tempo para que a testemunha, o investigado se manifeste, faça as considerações que acha necessárias. Então, se você considerar pertinente, lhe passo a palavra. Considero. Meu nome é Renata Rocha Pereira da Silva, sou sócia proprietária da empresa Projeto, me formei em arquitetura e urbanismo em 2003. Desde lá eu trabalho com projetos privados e públicos, em várias prefeituras das regiões. Minha família está no ramo da construção civil desde 1975, já que meu pai foi engenheiro civil proprietário de construtora. Inclusive, fez quase 90% das casas populares de Assis. Não vejo razão para estar aqui, sendo que o presidente dessa CPI já declarou em uma sessão dessa Câmara que todo esse processo está esclarecido. E afirmou categoricamente que todos os fatos já foram apurados. Essa necessidade. Considero uma falta de respeito a postagem de vídeos insinuosos que causaram um dano imensurável à minha imagem e à de pessoas e de empresas. Costumo escrever minhas declarações para ponderar o que será dito e principalmente não ofender ou desrespeitar ninguém. Procurei amparo jurídico para não ser desrespeitada e principalmente para que minhas declarações não sirvam para promover qualquer tipo de propaganda política. Conheço como funciona a administração pública de uma cidade e considero a Comissão Parlamentar de Inquérito um instrumento muito importante, isso quando usado de maneira adequada e imparcial, e não com os fins eleitorais. Acredito que essa CPI deve ter um amparo legal, porém vem expondo pessoas de bem e principalmente vinculando fotos, imagens e gravações ofensivas e principalmente vinculando essas gravações em rede de internet de amplitude nacional, o que me parece que não está cobertado pela imunidade defendida por essas parlamentares. Digo isso porque a partir do momento em que se vincula vídeos na internet denegrindo sem provas a imagem de pessoas e empresas de maneira leviana e irresponsável, a credibilidade moral do instrumento perde a credibilidade. A vinculação em rede nacional desses fatos, ainda em apuração, atinge um número determinado de pessoas, fora do limite da circunscrição desse município. Acredito que a imunidade dos vereadores aqui presentes está circunscrita às palavras e opiniões do âmbito dessa municipalidade, não podendo estender a todo o país. A partir do momento que essas gravações ganham contexto nacional e são ofensivas à honra, boa fama e imagem de pessoas, me parece possível ação judicial no sentido de coibir eventuais ilegalidades. E também é oportuno mencionar, como o advogado já falou, que já sou requerida na ação popular aqui de Assis, que tramite perante o juízo da Fazenda Pública dessa comarca. Assim, não estou aqui como testemunha,
como consta no mandato de intimação, mas sim como requerida a réu, como determina o despacho da folha 1261 e 1232. Assim, por orientação do meu advogado, tenho o direito de permanecer em silêncio e que me assegura a Constituição Federal Brasileira, inclusive tenho como direito o princípio da não autoincriminação. Ademais, acredito que serei inquirido perante todo o juiz da Vara da Fazenda sobre os mesmos fatos aqui investigados. Assim, e com o amparo da Constituição Federal e demais legislação em vigor, resguardo o direito de falar em juízo sobre os fatos aqui imputados. Finalmente, advirto que minha imagem, os sons, gravações, vinculações ou mesmo quaisquer tipo de propaganda indevida ou abusiva não está autorizada a ser vinculada, inclusive podendo caracterizar crime eleitoral, propaganda eleitoral passiva de responsabilização civil, criminal, política e eleitoral. Finalmente, acredito que a Constituição Federal assegura a todos o princípio da presunção da inocência. Dessa forma, resguardo o direito de falar sobre esses fatos perante um juiz de direito devidamente competente e capaz para analisar os fatos e provas com imparcialidade. Perfeito. O doutor gostaria de fazer uma ponderação sobre o direito de imagem? Como já foi requerido, não só por essa defesa, mas por outros advogados, apesar dessa Câmara ter entendimento diverso, acredito que a exposição, além da circunscrição do município, me parece que ofende o direito de imagem, o direito à intimidade, possibilitando inclusive uma possível reparação de danos aí. Mas isso é uma questão judicial, provavelmente as pessoas que tiveram a imagem exposta, possivelmente vão ajuizar a ação reparatória, e aí o judiciário que vai dar a última palavra sobre essa questão. Mas me parece que o avanço dessas imagens, principalmente no YouTube, mídias sociais, redes que podem atingir um número indeterminado de pessoas, me parece que não seria razoável. Perfeito. Só para dar andamento, despachar, essa comissão vem adotando desde o início a postura de ser extremamente transparente e dar publicidade aos trabalhos. A gente já consultou o jurídico dessa Casa de Leis. O entendimento que a gente tem é que a gente não tem somente o poder de publicar essas imagens nos canais institucionais aqui da Câmara, como a gente tem o dever de dar publicidade aos trabalhos que vêm sendo conduzidos pela presente comissão. Portanto, eu indefiro o pedido sobre a não vinculação de imagens e vai ser filmado nos termos que foi lido aqui já, e faremos então a divulgação nos meios institucionais, aí TV Câmara, rádio e TV. Apenas uma questão de direito, nós acreditamos também que não pode ser editado esses vídeos. Por isso, em relação aos meus clientes, eu quero uma cópia integral do que foi dito aqui. Porque se ocorrer modificação dos vídeos, me parece que aí essa transparência e essa veiculação do que está sendo feito aqui me parece manipulada. Então, nós queremos acesso a tudo aquilo que foi feito em relação aos meus clientes, principalmente que o vídeo não seja editado. Claro, peço ao doutor então que formalize por escrito o pedido ao administrativo aqui da Câmara, que com certeza os servidores ali da TV Câmara farão de tudo para providenciar isso em mídia digital ou nuvem, do modo que vocês preferirem. Dando continuidade, então, passaremos agora às perguntas. Em relação à gravação, eu só acho importante ponderar que todas as gravações de todas as oitivas vêm sendo publicadas à integralidade. Quando tem algum corte, é quando a gente suspende a sessão, a gravação para, e ela retoma assim que retoma a sessão. Então, para deixar claro que a gente vem cumprindo esse dever na integralidade da transmissão das sessões e também das oitivas. Em relação à colocação feita na fala inicial da investigada Renata Rocha, eu gostaria de esclarecer que em sessão, na tribuna, no gozo da imunidade parlamentar e de todas as minhas prerrogativas que lhes são direito e devida função, eu jamais falei que a CPI já tinha concluído o trabalho e que os fatos já tinham sido apurados. Eu disse que nós já temos fatos suficientes para as pessoas formarem entendimento sobre alguns pontos numa investigação que é bem grande, atinge várias empresas, várias situações, tanto no âmbito administrativo. Então, o que eu faço questão aqui de ponderar enquanto presidente dessa comissão é que a comissão segue fazendo trabalho investigativo. A gente ainda não tem
conclusões formalizadas sobre tudo isso. A gente está fazendo o processo investigativo para a produção de prova. Espero que essas oitivas ajudem a gente a esclarecer mais, mas que estamos fazendo o trabalho que é a nossa obrigação aqui. Passando agora as perguntas, você possui alguma empresa? Essa palavra, ela colocou já que não irá responder. Então, eu acho que dá para a gente fazer o mesmo sistema que foi feito anteriormente, seguindo que a gente pode estar concluindo, colocando que não faremos as respostas porque já se autodeclarou que não vai estar respondendo. Eu acho que dá para a gente... como foi feito com o Reinaldo. Perfeito. Para a gente não ficar dentro do... Não, ela não vai responder. Perfeito. Eu gostaria de fazer então um esclarecimento para quem nos vai assistir depois. A gente convocou aqui hoje a Renata Rocha para prestar esclarecimentos sobre o projeto, empresa a qual ela é sócia e presta serviços tanto para a FEMA quanto para a Prefeitura. A FEMA é o nosso objeto, mas aí a necessidade de a gente ouvi-la para entender como se deu essa prestação de serviço, como que foram feitos esses contratos, como foi feita a execução desses contratos, porque inclusive existe inquérito civil aberto sobre a prestação de serviço dessa empresa na FEMA. Então a gente convocou ela na condição de testemunha, porque até o momento não identificamos documentalmente nenhuma prova que nos pudesse lhe colocar na condição de investigado, por isso a condição de testemunha, respeitando aí o princípio da presunção da inocência. Entretanto, como foi postulado pela defesa, tanto no caso do Reinaldo, quanto da Josiane, quanto no seu, foi-nos solicitado de que fosse colocada na condição de investigado, para que assim fosse garantido o direito à não incriminação. Autoincriminação, isso é, o direito de não produzir provas contra si mesmo. Ao iniciar as perguntas, a testemunha a investigada afirmou que não irá responder nenhuma pergunta elaborada pela presente Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente tinha aqui em média de quase 80 perguntas para fazer, para a gente poder esclarecer os fatos, mas respeitando a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, vamos encerrar a oitiva sem que essas perguntas tenham sido respondidas. Não havendo mais perguntas, declaro encerrada a presente oitiva. Muito obrigado a todos.